Fala pessoal, tudo bem? Uma pergunta para vocês. Vocês assistiram o vídeo sobre o ambiente? Se vocês assistiram, hoje é dia de falar sobre comportamento. Por quê? Uma vez que o seu ambiente está bem organizado, está bem direcionado, a gente começa a falar sobre os comportamentos que isso gera e o quão o comportamento é importante. Então, se você não assistiu o vídeo passado, assiste. Se já assistiu, fica nesse. Meu nome é Gilson, sou formado em gestão de recursos humanos, especialista em treinamento e desenvolvimento, principalmente focado para liderança e alto desempenho. Vem comigo. Então, pessoal, vou contar uma história para você do porquê o ambiente e o comportamento estão estritamente ligados. Imagina o seguinte, imagina que você mudou de casa e levou para morar com você o seu cachorrinho, o Lulu. Chegou na casa nova, o Lulu começou a fazer xixi no lugar errado, começou a roer os móveis, começou a fazer um monte de outras coisas. Tudo isso porque ele estranhou esse novo ambiente. A grande pergunta que eu faço para você é: você tem a opção de voltar para o seu ambiente antigo? Se você não tem a opção de voltar para o seu ambiente antigo, você precisa dar um jeito de melhorar esse comportamento. Por que eu conto essa pequena historinha para vocês? Para que vocês entendam que a maioria dos comportamentos de vocês estão atrelados a como o ambiente está. Ou seja, a partir do momento que você controla o seu ambiente, que você melhora o seu ambiente, a tendência é que você tenha comportamentos mais produtivos e mais voltados àquilo que você acredita. Legal? Além do comportamento, é interessante você saber que tudo que é habilidade nasce do comportamento. Então, se você tem um comportamento X, você vai desenvolver a habilidade Y, por exemplo. Então, é muito importante que o seu ambiente esteja em dia para que o seu comportamento seja adequado. E caso você note que o seu comportamento ainda não está adequado, talvez seja necessário dar um passo atrás e voltar a trabalhar o ambiente para que ele seja favorável ao seu comportamento ou aquele comportamento que você deseja obter. Eu vou dar alguns exemplos a seguir. Então, pessoal, quando eu falo de comportamento, eu estou falando de ação e reação. Acontece alguma coisa e eu reajo de determinada forma, ok? Controlei meu ambiente, agora preciso treinar as minhas reações, ou seja, eu devo parar de ter respostas automáticas e sim respostas programadas, ok? Isso vai me beneficiar de inúmeras formas. Por exemplo, imagina que você tem receio de falar em público e você quer ocupar um cargo de liderança. Invariavelmente um líder vai ter que falar em público, ok? Ação, falar em público. Qual que é a reação? Fuga, porque sua mente está desorganizada, você não está autoconfiante, porque lá atrás o seu ambiente já estava bagunçado. Arrumei o ambiente, tenho a necessidade de falar em público, a ação, qual seria a minha reação? Me acalmar, organizar minhas ideias e seguir em frente. Então, resumidamente, quando a gente fala e entende de ação e reação, é justamente o comportamento que eu quero ter diante de determinadas situações, como essa da comunicação, por exemplo. Então, o que eu vou deixar para vocês nesse momento? Algumas reações que vocês devem programar no seu cérebro para as mais difíceis situações, principalmente aquelas que geram maior ansiedade. Legal? Então, a primeira reação que vamos moldar, ela está ligada à ansiedade. E a ansiedade pode ser causada por muitos motivos, e muitos deles estão ligados ao seu ambiente. Caso você perceba, sinta, antecipe que está ficando ansioso, que está tendo uma crise de ansiedade, em vez de ter a famosa sensação de fuga, de querer fugir, estresse e tudo mais, acalme-se, reestruture a linha de raciocínio e foque na sua respiração. Uma respiração diafragmática, ou seja, eu puxo o ar pelo nariz, expando bem o meu pulmão, solto pela boca. Um dos primeiros sintomas de crise de ansiedade é a respiração descompassada,
Isso vai gerar aumento do batimento cardíaco, suadeira, confusão mental, tremedeira, entre outros. Ou seja, controlando a sua respiração, você vai conseguir diminuir os seus episódios de ansiedade. O segundo comportamento que devemos tomar cuidado é com o tempo livre. Uma vez que você mantém seu ambiente bem organizado, correto, você vai perceber que vão surgir aí algumas lacunas de tempo livre para a gente. Eu sei que é raro isso acontecer, mas se você organizar bem o ambiente, isso vai acontecer. E geralmente, quando a gente tem tempo livre, a gente entra na famosa ociosidade. É ótimo ter um tempo para descansar, mas se você tem muito tempo ocioso, você perde um bom tempo de produtividade. Eu não quero que você trabalhe 100% do seu tempo longe de mim. O que eu sugiro para você é que crie uma resposta diferente, ou seja, crie uma rotina para você, organize bem o seu tempo, inclusive os tempos de descanso, e não simplesmente use todo o tempo livre como tempo ocioso. Então, se você criar uma boa rotina, você vai conseguir descansar, se exercitar, comer bem e ainda assim ser produtivo e ter uma vida muito mais saudável. Então, pessoal, nosso grande aprendizado hoje é entender que um comportamento adequado é uma resposta correta a uma ação. Ou seja, quando acontece alguma coisa, eu tenho uma reação coerente. E isso vai desenvolver nossa habilidade, que inclusive é o tema do nosso próximo vídeo. A gente vai falar sobre habilidade e vai fechar esses 3 degraus da pirâmide dos saberes. E isso vai ser muito importante para vocês. Então, peço para vocês que curtam esse vídeo, compartilhem. A gente vai fechar essa primeira metade da pirâmide com uma chave de ouro incrível. Eu conto com vocês e semana que vem já sai o próximo vídeo sobre habilidade. Abraço.